foste morto, mas vives em mim. Tu mereces louvor, Cordeiro de Deus. Tu és tudo, sim, tudo pra mim. Quero a ti dar louvor, pois é rei sobre reis. Tu és tudo, mas nada eu sou. Enche meu coração de ternura e paz. Honra eterna e glória te dou. O teu nome é amor, pois tu amas a mim. E eu quero andar nesse amor triunfante. Estou confiando em ti, meu Jesus, grande consolador. Ó ungido de Deus, traze paz e perdão, salvação, vida tens para os seus. Que mensagens do céu e de transformação enviada do trono de Deus. Amém, amados, a paz do Senhor Jesus. Um bom dia, um bom domingo, boa tarde, boa noite, não sei que hora você vai estar vendo essa live. Live da palavra do dia. Para quem tem dúvida, eu nunca fiz aplicação, né, nos meus lábios. Sim, Deus já me criou, fez dessa forma, né, Maria? Nós aqui em casa temos os lábios carnudos, que eu acredito que puxa ao meu pai. Esse Balmain, mais ou menos um hidratante labial, é da Mary Kay, que eu estou usando. Quem se interessar, é só chamar no direct ou chamar no WhatsApp. Sou aqui da cidade, né, de Bom Jesus. Ou região, se interessar em fazer algum pedido da Mary Kay, esse é o da Play. Você vê assim ele muito vermelho, mas ele não fica vermelho dessa forma. Até porque aqui eu tenho um pouquinho de filtro, né? Mas ele não fica tão assim. Ele fica bem natural, que dá tranquilo pra quem gosta de frequentar a igreja, né? Como nós, daqui de casa, a gente sempre gostou de caminhar para a casa do Senhor, sempre gostou de congregar, sempre gostou de fazer a obra de Deus, ajudando de uma forma ou de outra, por mais simples que seja, né? A gente serviu o Senhor e serve. E continua servindo, porque acho que a gente tem que servir ao Senhor sempre, né? Quem tem chamado o ministério não para de exercer, seja pelas redes sociais, seja dentro da igreja, onde for. Há muitos que querem parar, né, e tirar o que é nosso, mas ninguém pode tirar o que é nosso, porque o Senhor às vezes nos usa de várias formas, né, a unção diferenciada. Enfim, somos escolhidos do Senhor. Quem é escolhido do Senhor faz a vontade do Senhor em primeiro lugar, não é isso? Alguns de nós temos talvez unções de reis, e a gente serve a Deus e serve aos reis, né? Assim é para ser. Vamos precisar aprender nessa região que é honra, né? Enfim, olha só. Boca bonita, mas não combina muito com os dentes, né? Que apareça uma parceria, uma cortesia, né? Já que não querem até então abrir as portas do emprego, que não custa, né? Conforme a nossa configuração. Deus levanta pessoas para nos ajudar a abençoar. Não porque a gente fica chorando ou pensa só no dinheiro, não. A gente pensa em almas e a nossa casa fez muito pela obra do Senhor, muito mesmo, sabe? Quer servir? Então, quanto mais serve ao povo, mais serve ao rei, não é isso? Tem que servir ao rei. E o rei dos reis, quem é? O Senhor dos senhores. O príncipe da paz. Então, possamos andar na direção do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Não precisamos ser casados
ou não precisamos estar casados com alguém que é escolhido por A ou por B, mas sim tem que ser escolhido pelo próprio Deus, porque a sua vontade sempre será boa, perfeita e agradável. E mesmo que não estando com ninguém, a gente não é necessário ter alguém para fazer a obra de Deus, não é verdade? A palavra do Senhor deixa isso claro. Timóteo era um jovem que fazia a obra de Deus. Ana ficou viúva e continuou fazendo a obra de Deus no templo. Quando o Senhor se referiu ao jovem rico que não queria deixar os seus bens, os bens materiais, quantos hoje estão assim, que são os grandes empreendedores, grandes empresários que não ajudam na obra de Deus, se pensam só no seu umbigo, não ajudam nós que fazemos a obra do Senhor, né? E ainda se levantam para impedir o chamado do Senhor, porque eles só pensam no dinheiro, não é isso? Mas ajuda aqui é bom nada. É importante a gente contribuir para a obra do Senhor, porque aqui o texto diz ao jovem rico, ele era um jovem rico. Quem é o jovem rico nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, que me ouve? Talvez seja jovem, talvez você é um senhor, uma senhora, que ainda não atentou que a gente só é feliz quando a gente é bom ser próspero, é bom andar na prosperidade, mas prosperidade para ajudar o próximo. Se não formos prósperos para ajudar os outros, não serve. O que é ajudar o próximo? Quem é próspero, né? Que eu ainda não sou próspera. Se assim o Senhor um dia permitir, amém. Porque é a vontade do Senhor que assim seja. Agora, a inveja que de muitos, que às vezes uma pessoa que fecha a porta do emprego para alguém, já tá vendo qual é o tipo e o nível de inveja dessa pessoa, não é isso? Enfim. Então, existe muitos cristãos dessa qualidade. Gente que não tem noção. Gente que quer controlar e mandar na vida dos outros. Acha que pra gente prosperar precisa casar. Não, a gente tem que fazer a obra de Deus e trabalhar no secular. Quando a gente estiver preparado, se assim o Senhor quiser, Ele prepara alguém. É assim que a Bíblia nos orienta. Nem todos casaram, né? Nem todo mundo foi feito para casar. É bom que todos casem. Mas tem pessoas, tem configurações de pessoas que não são para casar. São pessoas traiçoeiras, interesseiras. Existe mulher e homens interesseiros? Existe. Existe homem e mulher que não amam de verdade? Existe. Quantas mulheres têm maridos que às vezes a gente observa assim, meu Deus, não ama, só quer o dinheiro. Como é que você ama? Quem ama quer estar perto. Quem ama quer estar perto. Mesmo que o chamado muitas vezes nos obrigue a distanciarmos um pouco, não é? Às vezes não precisa, às vezes você vai ministrar num lugar e às vezes o seu cônjuge não pode acompanhar. Então, às vezes o ministério do Senhor vai ministrar no louvor, na palavra, nos dois. Às vezes ele não pode não acompanhar, então o que acontece? Às vezes uma mãe não pode acompanhar, um pai não pode acompanhar, um irmão não pode acompanhar, uma irmã não pode acompanhar, um cunhado, o que acontece? Às vezes não pode, mas bom é quando temos alguém para nos acompanhar, não é verdade? O Senhor nunca mandou sozinho, o Senhor sempre mandou pelo menos de dois. Fique claro. Então, que possamos estar na brecha e termos a direção do Espírito Santo do Senhor e sermos guiados por Ele. Amém? Para fazermos, o ídolo que o Senhor assim mandar. Machuquei meu dedo. Semana ontem, tá inflamadinho. Tava tipo um curinho, eu fui inventar de passar cutucar, né? Aí entendei o que? Machucando. Fiz a unha semana passada e eu tirei o esmalte hoje, ontem à noite. Aí cutucando com inflamado. Mais uma coisa boa pra inflamação é vinagre de maçã com água morna, sal. Sabiam disso? Pra unha inflamada. Uma vez sofri com a unha do pé praticamente mais de uma semana. Aí na época eu trabalhava na prefeitura de Lagoa de Velhos. Aí o porteiro, olha como é bom ouvirmos pessoas que nos querem o nosso bem, pessoas que nos ajudam, pessoas que vêm para somar, pessoas que nós temos que ser assim, né? Servindo uns aos outros, não colocando para trás, não invejando, não manipulando, não sendo ruim. Então, essas pessoas são usadas pelo próprio diabo. Oremos e vigiemos com essas pessoas e dessas pessoas se afastemos, não é isso? Que possamos ter sabedoria para conviver com essas cobras traiçoeiras.
E ele falou assim: moça, pega água morna, sal e vinagre, que você vai ficar boa. Eu tava com dificuldade até pra andar, incomodando devido calçada, né? Tamanco no pé. Aí ele falou isso. Aí eu já tinha tomado medicação e tudo, não tinha resolvido. E na hora ir pra um podólogo, né? E às vezes é meio dolorido, né? O tratamento. Sei porque uma das minhas irmãs já passou por isso. E nesse meu termo, eu fiz o que ele orientou. 3 dias já vi a diferença. Começou a desinchar, desinflamou e melhorou. Então fica a dica aí, né? Aqui já era pra ter passado água morna ontem à noite, esqueci. Vou tentar lembrar. Tá tipo, vai inflamando, vai tipo juntando, né? Que ele não tá com isso. Então, amados, a palavra de hoje se encontra em Mateus 19 e 20. Na verdade, eu queria falar 2 mensagens que são muito importantes para nós como cristãos, ou não, que estamos ainda engateando, ou que precisamos aprender, termos relacionamento e intimidade com o Papai do céu, né? Porque estar na igreja não quer dizer muita coisa. Eu amo estar na igreja, eu amo fazer a obra de Deus na igreja, louvar, adorar, fazer a minha família também. Mas infelizmente, Deus sabe de todas as coisas, sabe o que fizeram, sabe o que aconteceu. Só basta que o Senhor coloque na balança, né? Porque se estão se fazendo, a gente tem que estar onde Deus quer que nos esteja. A gente tem que estar onde Deus nos molde para estarmos. Se Ele quiser nos levar para o canto, como a palavra do Senhor diz aqui, quem não deixa pai, mãe, marido, por amor de mim, não é digno de mim. Não quer dizer que tem que abandonar, quer dizer que tem que fazer o ir do Senhor onde o Senhor manda. É onde o Senhor manda. Abraão sair, era um homem próximo, e onde ele estava, o rei ajudava. Porque a gente tem que estar onde o Senhor quer nos abençoar. Independente que o povo daquele local não queira. Independente que a parentela não queira. Independente que familiar não queira. Independente que pastores não queira. Obreiros não queira. Precisa se converter. Porque o reino de Deus não é competição. O reino de Deus é para todos. Aprendam prefeitos, vereadores, ministros e etc. Governadores e etc. e etc. e etc. O cristão que verdadeiramente tem intimidade, relacionamento com o Senhor, ele anda na direção do Senhor. E cristãos que vivem na política têm que andar na política em verdade, em comunhão com Cristo, em comunhão, em intimidade com os céus, para não fazer as coisas como querem, mas sim como Deus quer. Não iludidos pela força das trevas, mas pela força do alto, que é Cristo. Porque se ele diz que nós, quando conhecemos a palavra do Senhor, quando nós temos verdadeiramente relacionamento com ele, nós passamos a ter a mente de Cristo. Então, você tem a mente de Cristo? Não tem? Busque. Porque nós só podemos encontrar o Senhor através da busca. Nós só podemos ter a mente como Cristo, buscando, enquanto se pode achar. Refletindo a palavra, observando os ensinamentos e vendo se está indo com a palavra de Deus ou se estão distorcendo a palavra do Senhor Jesus. Então vamos orar, vigiarmos e vamos trabalharmos e fazer a obra de Deus, amém? Deus sempre em primeiro lugar, mas fazendo a obra de Deus e trabalhando, porque assim temos que ser, viver em honestidade. É isso, a gente luta para viver em honestidade. Certos ensinos que não compactuam com a verdade. A Bíblia diz que o obreiro é digno do seu salário. Então, quem faz a obra de Deus, qualquer pessoa, onde estiver, seja é digno do seu salário. Então, que essas pessoas tenham essa noção, né? Porque muitos não têm essa noção, não sabem o que é honrar obreiros, obreiras, né? Do Senhor Jesus. É isso. Cuidado, vigimos e oremos. O reino de Deus é para todos, a obra do Senhor é para todos, que assim o Senhor chamou. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Eu cantarei a bondade de Deus, eu cantarei a bondade de Deus, desde quando eu me levanto
Até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Nossa família sempre teve união, sempre teve paz. Em 2018 aconteceu algo que roubaram a paz da nossa casa, da nossa família. De lá para cá, muitas guerras e muitas lutas eu enfrentei. E quem está na brecha de uma forma maior é quem passa por desafios maiores, né? Minha mãe tinha sonhado algo e ela falou assim, tive um sonho com Raquel e se ela vir, meu Deus, nós vamos passar uma dificuldade, né? E aconteceu algo, como alguns sabem, se separaram na época. A gente estava muito feliz com a chegada do meu irmão, na verdade, o retorno do meu irmão para o URN, que tinha passado 2 anos na escola ESA em São Paulo, né, interior de São Paulo, 4 anos na Roraima, trabalhando na ESA, mas estava debaixo de uma promessa, né? Minha mãe orava para ele vir para o URN, bom estar na brecha, na comunhão com o Senhor. Como a minha mãe disse, meu filho é um santo, para a glória de Deus, porque assim eu creio para ser do Senhor e fazer a vontade do Senhor. E se alguém tenta manipular ou mentir, ou ir contra, ou mentir, ou caluniar, ou não ajudar, ou tentar manipulá-lo, né? Como muitos das trevas tentam manipular a mente de muitos, se não estiver focado na palavra, na oração, e jejum, manipula. Manipula até pai e mãe, imagine nós. Então oremos. Dirigimos, o mundo tá terrível. 2 anos que eu vejo uma manipulação terrível e não é brinquedo não. Mais do que os anos anteriores. Então assim, a guerra tem sido grande, mas maior o Senhor. Por isso que eu digo, crente de verdade, ele vence na oração, no jejum, para não se deixar se embaraçar. Nós que fomos chamados para adoração, eu e meu irmão, que a gente tem que estar na brecha, para termos tempo para trabalhar no secular, sim, mas temos tempo também para fazermos, ensaiarmos, estarmos na casa do Senhor, fazendo a vontade do Senhor, adorando, e também em casa onde for, né, onde o Senhor quiser nos usar, porque Deus não está preocupado com famosos, está preocupado com os verdadeiros adoradores. É Ele que levanta, é Ele que faz, é Ele que é, Ele que age, é Ele que nos instrui, que nos ensina, e Ele que levanta pessoas para ajudar, né, as pessoas que às vezes têm mais desafios. Acredito que o TDAH, o dislexia, tem mais desafio para o louvor, devido à falta de concentração, os esquecimentos, e etc, como também os autistas, né? Ou qualquer outro transtorno. Então, assim, importância de termos o diagnóstico e a importância de buscarmos conhecimento. Enfim, possamos agradar o Senhor em primeiro lugar e andar na direção do Senhor. Não estamos aqui para ajudar ninguém, mas estamos aqui para aprender a palavra do Senhor, sermos guiados pelos ensinos do Senhor e também, às vezes, algumas orientações de algumas pessoas. Nem tudo a gente deve acatar, porque nós temos o secreto. E quem tem o secreto, às vezes só precisa do secreto para ter direcionamento para a vida, né? Para a vida, principalmente do ministério. Temos que estar na brecha para exercermos e fazermos a vontade do Senhor. Estamos aqui na cidade onde eu sempre falo, praticamente mais de 2 anos, né? Acho que fiz 2 anos em fevereiro, então já vai para os 3 anos. Estamos chegando no final do ano, gente. Tá voando, né? Novembro. E passamos ali praticamente 10 anos no Distrito das Marias, fazendo a obra de Deus. E um certo dia, você usando um dos seus vasos. Tava em Natal ontem, né? Já tô aqui. Bom Jesus. Tava na casa do meu irmão. Sempre tudo lá pra cá. E bom é darmos ouvidos à Bíblia de crê nos meus profetas e prosperareis. Eu sou profeta. Essa amada que foi usada por Deus é verdadeira profeta, mas existem os falsos profetas. Cuidado com certos movimentos. Essa profetisa, ela falou sem movimento. Olha que linda. Ela só tem o chamado profético como eu, né? Ela louva, ministra a palavra. Tem o chamado profético, é diferente. Então, ela é da bandia percussão, ela e outra irmã, né? São duas cheias de Deus,
A gente vê quando a pessoa é cheia, usada realmente por Deus, e outros que não são usados por Deus. São usados pela carne, ou pela emoção, né? Ou pelo próprio satanismo. Oremos e vigiemos para que o inimigo não tome as nossas mentes e achamos que é Deus que está nos usando. Ela foi usada. Minha mãe no dia estava dirigindo o trabalho, que era trabalho de senhoras, e eu como secretária na época, né, ajudando ali do DEFAB, do departamento feminino, quem sabe. Aí ela foi tomada em mistério e falou assim, ela é de outro ministério, né, que muitos não gostam, porque às vezes nós chamamos algumas pessoas de alguns outros ministérios, não tantos, mas o Senhor não faz exceção, e a gente que tem um chamado, como eu falo, evangelístico, missionário, não temos que ter competição, não temos que ter rivalidade com pessoas de outro ministério. Apenas temos que estar na oposição e na brecha para vermos quem é quem. Aí às vezes o ministério quer colocar dogmas, né? Ou ensinos que não vêm de Deus, ensino de homens. Então tudo que é contra a palavra de Deus a gente não deve obedecer. Seja reis e rainhas e o que for. É o que a Bíblia diz. Se for contra os princípios da palavra do Senhor, a gente descarta. Que a gente tem que ir conforme a palavra do Senhor. Então Deus é com o menor. E nisso, às vezes, temos conhecimento com algumas pessoas, né? E essa irmã veio num dia, não sei se foi num dia de mães, e o grupo veio para louvar o Senhor, e Deus tomou ela dizendo: mulher, não se preocupa com o que vai acontecer, mas eu sou com o menor. E apontou o dedo. Porque Deus, Ele ainda faz, Ele é santo. E tinha uma promessa, uma profecia lá em Lagoa de Velhos, que Deus usou um verdadeiro vaso de Deus, um verdadeiro profeta do Senhor, igual essa profetisa, sem ser os falsos, porque eu sei distinguir, eu tenho discernimento para saber quem é falso e quem é verdadeiro. Às vezes fico na minha quietinha, não digo na hora, mas Deus é bom. Deus nunca me deixa enganado por muito tempo. Às vezes eu sou meio lenta, aí às vezes eu demoro a pegar as coisas. Aí Deus vai juntando aqui, juntando ali. Aí ó. Aí as coisas se encaixando. Porque a gente tem a mente de Cristo. Então quando a gente tem a mente de Cristo, Deus não deixa enganar os escolhidos do Senhor. Porque a Bíblia diz que nos últimos dias iam até querer enganar os escolhidos do Senhor. Mas Ele não deixa no engano. Aí a gente tem que estar sempre na brecha. Porque eles ficam manipulando. Os falsos profetas. Aí o Espírito de Deus anticristo. Sérgio aqui demais, triste. Aí ele não é de hoje. Às vezes sabia que eles usam os próprios da minha família, de perto, de longe, usa minha irmã de perto, a Raquel, usa a Mônica de perto, de longe, meu cunhado, e a gente tem que estar orando e vigiando. Eles são ótimas pessoas. Mas às vezes se der lugar, é aquilo que eu digo, o inimigo usa. Então, até nós mesmos, se não tiver lugar, ele usa. Eu digo porque eu passei por algo tão terrível, esses quase 3 anos aqui, ó. É uma guerra, uma batalha que pra gente cair, pra gente errar, pra gente falhar, pra gente não estar na brecha, pra gente ficar confusos. Deus não é Deus de confusão, mas os adversários e o inimigo de nossas almas faz com que queira que a nossa mente fique confusa, o espírito de engano e da mentira querendo atuar. Se a gente não estiver no secreto, não respirar, como Cristo, né, que fazia a obra de Deus, se retirava para o seu canto, para o seu secreto, ia ter comunhão com o Senhor. Todos nós cristãos devemos ser assim, todos que têm um ministério chamado. Aí tinha o direcionamento para o Senhor, não é isso? Porque senão ele usa qualquer um de nós, já falei, usa pai, usa mãe, usa pastor, usa obreiro, usa crente, usa, e ainda usa os adversários que são os que vivem na macumbaria, na feitiçaria, né, adorando a outros deuses e ídolos, que nunca foi a vontade de Deus, como muitos sabem aqui, como todo e qualquer pecado, não é isso? Então é isso, a gente tem que estar na brecha falando: Jesus, nos ajuda a ser fiel para morar no céu. Senhor, me ajuda a ser fiel para levar a sua palavra em fidelidade, e eu ser o maior exemplo da sua palavra, e eu ser um exemplo maior para fazer
o idem, a sua vontade. E tudo que o Senhor nos colocar às mãos. E certo dia, ela sendo usada por Deus, né? Essa irmã amada falou isso. Eu sou como menor. E antes de ir para as Marias, eu estava muito apreensiva, acho que 2 meses de jejum e oração, quando o Senhor falou algo e usou um dos seus vasos, um pastor, que acho que hoje ele está em outro ministério, mas era do ministério qual nós fizemos parte por muitos anos, pastor Nadiel, um vaso de Deus, verdadeiramente, que o Senhor converteu, purificou, e ele falou que eu era a menor da casa. Então Jesus confirmou naquele dia: mulher, não se preocupa com o que vai acontecer aqui, porque eu sou como menor. Então Jesus é lindo, né? Infelizmente muitos não dão crédito, e é como diz, a gente realmente tem que se prender. A gente muitas das vezes tem que surpreender o sistema, porque nós estamos aqui para sermos estrelas, mas estamos aqui para fazer a vontade do Senhor e sermos guiados pelo Senhor e ser do jeito que o Senhor quer, né? Não pensando só no dinheiro, não pensando só nisso, naquilo, mas fazendo a vontade do Senhor como o Senhor quer, porque o ministério ele tem que ser gratuito, não é isso? Por isso que a palavra do Senhor nos ensina e nos ensinou, e muitos não andam na verdade, infelizmente a maioria. E Deus irá cobrar? Acredito que sim. Deus, o Senhor irá cobrar, né? Mas que possamos andar na verdade e o Senhor nos dê a sabedoria, porque acredito que as coisas de Deus são justas, nós temos que ser justos e o Senhor é fiel. Às vezes a única coisa que a gente pode cobrar, acho que é tipo a gente fizer uma biografia, ali a gente tá contando a história, né? Fazer um livro, algo do tipo, então a gente tá passando de uma certa forma querendo registrar algo, né? Às vezes pegamos a nossa biografia e fazemos um filme. Às vezes temos conhecimento para algo, ou estudamos ou pagamos por certo conhecimento, então pegamos às vezes um resumo daquelas coisas e fazemos um e-book. Então é digno, né? De nós termos o nosso retorno. Como também é digno da gente ter um emprego digno, físico, não é isso? Ou de abrirmos algum espaço, ou de termos uma loja online, algo do tipo. É esforço, né? Tudo é fruto digno do nosso trabalho. Nós estamos andando na direção do Senhor, porque andamos também de Cristo. E como somos mulheres virtuosas, posicionadas, que colocaram nas nossas mãos, Jesus faz florescer, se assim Ele permitir. Há muitos que não querem, ou não impedem, né? Quer impedir. E às vezes nosso intelecto mesmo. Às vezes nós não conseguimos avançar, porque às vezes nós não funcionamos sozinhos. Às vezes somos bons em umas coisas e outras não. Então, enquanto a gente às vezes não tem as pessoas certas, ou a pessoa certa ao nosso lado, mesmo que seja um amigo ou amiga de verdade, a gente não anda, né? Que às vezes até um familiar que possa ajudar, que às vezes tem outros que tem familiar que é invejoso, que em vez de ajudar, atrapalha o propósito de gêmeos com esse, né? E às vezes são familiares que às vezes até quer ajudar, mas às vezes não tem o conhecimento também, a sabedoria, como meu irmão, né? É uma ótima pessoa, sempre assim, de convívio, sempre foi maravilhoso, mas felizmente às vezes ele também é como eu, tem coisas que sabe, tem coisas que não sabe, aí mas Jesus nos capacite, né? E que o Senhor, eu sempre falo, Senhor, se for pra gente casar um dia, que o Senhor prepare uma cunhada maravilhosa e pra ele um cunhado maravilhoso, né? Porque família tem que ser unida assim. Família tem que fazer a obra de Deus sim. Tem até um casal que eu acho que eu acompanho, eu acho lindo, né? Eles são gêmeos casados com gêmeos, ou seja, 2 gêmeos casados com 2 gêmeos. E eles moram praticamente só, ou juntos os 4. Não é lindo isso? Família que é unida, às vezes não tem condições de pra rachar o aluguel ou alguma coisa do tipo, né? Fica mais em conta, não é bom? Claro que é bom cada um ter seu espaço, mas dependendo do tamanho do espaço, né? Dá pra fazer isso. Então é isso, uma dica aí já pra economizar, né? Não é bom? Parentela unida, mas parentela desunida que às vezes dá lugar pra inveja. Não é legal não, gente. Então que o Senhor venha nos dar sabedoria às famílias, né? Dar amor às famílias. Por mais que Jesus às vezes ele não veio pra
como é que eu posso dizer? Eu causar guerra mesmo na família. Que é isso que aqui a palavra vai dizer. Lá em 19 de Mateus, quando fala do jovem rico, um dos últimos versículos diz, olha só, e todo aquele que estiver debaixo de casas, ou seja, de teto, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, não, e todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor do meu nome, receberá 100 vezes tanto e herdará a vida eterna. Quer dizer que serão prósperos e ainda herdará a vida eterna, se for guiado pelo Senhor, se for conduzido pelo Senhor, se andar na direção do Senhor. Por isso que temos que estar no lugar onde o Senhor quer que a gente esteja. Olha que importante isso. Fica a brecha, hein, gente? Muitos que andam por direções de pastores sem estar na visão, na direção. Gente, o que tem de pastores e obreiros sem direção e visão. Porque eles precisam se posicionar. Eu falo isso sempre, todo pastor, todo obreiro, ou todo líder de jovem, de qualquer departamento, de senhoras, de missões, de crianças, tem que ter a mente de Cristo, tem que ser profetas do Senhor. Se não teve, não tem como as coisas fluírem como o Senhor quer, e sim a vontade humana. Amém? Porque Deus nos levantou por cabeça. Não somos cauda, como alguém quer ou queira. Nós somos cortina, não tapete, como alguém às vezes quer. Amém? Então, andemos na direção do Senhor. Pedir ao Senhor sempre blindar todos os dias. Senhor, blinda a minha mente. Blinda os meus passos. Blinda, Senhor. Controla os meus pensamentos, as minhas atitudes, a minha voz, a minha direção. Me ajuda a ser guiado pelo Senhor. E como a tua palavra diz, ensina a honrar pai e mãe. Porque quem honra pai e mãe é próspero. Quem honra pai e mãe tem muitos anos de vida na terra. Quem honra pai e mãe, mesmo às vezes eles dão lugar para o inimigo. Porque às vezes, como eu falei, o inimigo quer nos usar nós filhos, quer usar os pais, quer usar os parentela, quer usar familiar. Porque, como a palavra do Senhor também diz, eu vim trazer contenda. Então assim, às vezes o Senhor permite certas contendas, mas a gente tem que estar na brecha. Isso não quer dizer que a gente não ama. Quer dizer que às vezes não precisam estar tão perto de certas pessoas, porque às vezes vai atrapalhar o propósito. Então, oremos e vigiemos e demos as mãos para quem nos faz avançar, nos ajuda. E repreende todo espírito de inveja, de engano, de que for. É assim que o povo de Deus anda, na direção da palavra, não na direção de certos ensinos. Todo ensino, eu sempre escuto um pouco de tudo. Mas distorcer da palavra do Senhor, ó, deleto. Porque já foi muito machucado. Então a gente tem que deletar o que não presta. Porque temos a mente de Cristo e às vezes não precisamos mais ser guiados por outros, né? Só que às vezes a gente ouve só pra ver se tá batendo com as coisas do Senhor. É isso. Andemos na direção do Senhor. Amém? Louvado seja o Deus. E meditamos a palavra que diz: eis que se aproximando-se dele um jovem, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Ele estava preocupado. Senhor Jesus, como é que eu faço para alcançar a vida eterna? Para quando sair dessa vida aqui, eu sei que existe outra vida. Será que eu vou poder entrar lá? Será se existe o céu e o inferno, 12 caminhos? Ao passar dessa vida, nós somos seres que temos outra vida. A gente vai para algum lugar. Agora para onde? Já fizeram essa reflexão? Eu que sou muito reflexiva na palavra, nos louvores, eu sempre fui assim. E é assim que o Senhor quer que a gente seja, porque temos a mente de Cristo, para não errarmos, para não falharmos, para não irmos contra a palavra do Senhor. Temos que ter a mente de Cristo para casar, temos que ter a mente de Cristo para nossa vida final, né? Nossa profissão, todas as coisas. Temos que ser guiados pelo Senhor e sempre se esforçando para fazer a obra, sempre se esforçando para tudo. E ele disse-lhe: por que o chamas bom? Não há bom senão um só Deus. E queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? Jesus disse: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não darás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que foi que Jesus disse? Não matarás. Não cometerás adultério, olha, não furtarás, não dirás falso testemunho. Isso é pra gente, olha só, o ensino é pra todo ser humano.
É claro, não é pra gente adulterar. Eita, quantos estão fazendo os outros adulterar? Quantos estão tendo interesse por pessoas casadas num ambiente de trabalho? E se aquele vendo coisa onde não existe? Se a gente não vigiar, o bicho come. Come no sentido de quer nos engolir vivo, né? Mas o Senhor não deixa. Oremos e vigiemos. Às vezes vem alguém na nossa mente e às vezes a gente fala porque a gente precisa estar na direção do Senhor para vermos o que precisa para sermos guiados por Ele, sermos conduzidos, né, na verdade, e assim exercermos a vontade do Senhor. Mas o inimigo sempre vai querer destruir os que fazem a obra de Deus. Então, quando minha irmã se separou em 2018, né, meu cunhado sempre foi muito bom, um bom marido, um bom pai, mas o inimigo quer destruir esses. O inimigo vai se preocupar com quem não se preocupa em agradar a Deus. Ele sempre fez de tudo, sempre procurou o melhor, estudar tudo financeiro para ajudá-los, né? E era uma segunda mão para o meu pai. E quando ele saiu de casa, praticamente eu digo, eu perdi minha mão, eu perdi meu pé. Mas Jesus é bom. Ou seja, nós perdemos, né? Mas Ele é Pai. E Pai cuida. Enquanto muitos se fazem que não enxerga a dor do outro, né? O inimigo que seta, o inimigo que prepara as circunstâncias devido que a falta de sabedoria de ambos do casal. Não vamos colocar a culpa só no diabo, não. Só nos adversários, não. Porque muitos fazem macumba para confundir nossa mente e fazem trilhar os caminhos que não conduz à vontade do Senhor. Então ele ciranda, destruindo os casais, as famílias que fazem principalmente a obra do Senhor. Ou que tem um chamado. Então a gente tem que estar posicionado. Hoje em dia, homens com mais de uma mulher, né? Casado com duas mulheres ao mesmo tempo. De onde se viu isso? Isso é contra a palavra de Deus, contra os princípios de Deus. Porque são grandes, são reis. Deus permitia antigamente, mas nunca foi a vontade de Deus, nunca foi a vontade do Senhor. Como é que um homem pode dar conta de duas mulheres? Como é que um homem pode amar duas mulheres? Como é que a sociedade quer que a gente fique assim? É um espírito das trevas. E às vezes a maioria dessas mulheres acham que esses homens só por interesse, não é nem por amor. É amor ao dinheiro. Que diabo de ser humano são esses? Tem mulher interesseira que às vezes não quer nem estar perto do marido. Quer que o marido passe quantos dias trabalhando fora, ou se passar meses ou anos, não se preocupa, se importa. Que diabo de casamento é esse? Que diabo de união é essa? É o governo que faz isso, né? Afastar, às vezes até a mulher da família, afasta dos irmãos, afasta da parentela. Como eu falei, a palavra do Senhor, o Senhor não veio para praticamente unir, mas o Senhor veio para causa também contenda entre a família. Mas isso não quer dizer que tem que deixar de amar, de respeitar, de honrar, disso, daquilo. Eu tô só dando um exemplo. A gente tem que ter cuidado com certos ensinos, certas coisas, né? Termos cuidado com certas destruições de lares. Quem nos ama, vem atrás. Quem nos ama, principalmente o homem, né? É o papel do homem ir atrás da mulher. Mora onde o Senhor quer, ou permite. Às vezes o Senhor permite ir para outro canto, mas a gente sempre anda na direção do Senhor. Se chegou o tempo, o Senhor dá uma direção, o Senhor revela. É o momento, é o tempo de ir para outro estado, é o tempo de ir para outro país, é o tempo de ir para outro local. O Senhor vai direcionando a vida do ser humano que anda na direção do Senhor, seja pastor, seja obreiro, seja o que for. Todos deveriam ser assim. Pessoas que assim não andam é porque não são guiados por Deus, sim pela instituição, por doutrina, sei lá o que. Mas enfim, nós temos que ter intimidade com o Senhor, né? E assim que o evangelho cresce, vai se espalhando, né? Vai abrindo aqui, ali, além, e as pessoas têm que ser direcionadas pelo Senhor. Então, onde o Senhor nos coloca, é ali que tem que colocar aquela pessoa para fazer a obra de Deus. É ali que o Senhor quer. Não é alguém que tira e manda e faz isso, faz não. E ultrapassam e fazem isso e aquilo. Porque a justiça de Deus, uma hora,
chega, né? Então, bom é estarmos no lugar onde o Senhor quer que estejamos. Bom é fazermos a obra do Senhor, onde quer que o Senhor nos coloca, porque Ele tem um direcionamento, uma direção. E às vezes Ele faz a promessa para estarmos em um certo lugar, e na hora certa o Senhor sabe como agir, como nos colocar naquele lugar. O tempo é do Senhor. Então, quando Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, ele não sabia para onde estava ainda, mas o Senhor foi guiando. Fica aqui em Arã, fica ali em Ur, fica aqui, fica ali, fica além. É assim o cristão. Como diz esse texto aqui, eu quero falar para vocês, como eu estou falando, eu sempre falo sobre prosperidade, sobre justiça, sobre ser justo, sobre a bênção do Senhor, sobre tudo, sobre a inveja, que a prosperidade atrai muita inveja. Oremos e vigiemos. E o que acontece? Muitos ricos, como eu falei, empreendedores, grandes empreendedores não entrarão no reino do céu porque eles não ajudam as pessoas. Então, quem não ajuda, ficarão de fora do reino dos céus, porque a prosperidade só serve para quem serve o outro, para quem ajuda o outro. Deus serve de outra forma. Às vezes Deus nos chama para ser próspero, fazendo a obra dele, fazendo as coisas dele. Então, quem impede o nosso chamado, de a gente exercer o chamado do louvor, de exercer o chamado da palavra, estão impedindo o quê? De a gente prosperar, que a maior prosperidade é espiritual, né? Mas as demais tem que acompanhar, que a gente precisa vestir, precisa calçar, precisa se cuidar, precisa. Então, é assim que Deus levanta pessoas, né? Para fazer parcerias, para isso e aquilo. Então, se não fazem, é porque estão usados pelo diabo. Se não querem chegar para ajudar, estão usados pelo diabo. O diabo da inveja. Precisa deixar se converter, senão não herdarão o reino dos céus. Então, tem um textozinho que diz assim, ó. Tô procurando aqui, foi no Face, qual que eu postei. Me chamou muito a atenção uma imagem que eu vi, né, sobre os bilionários. Olha isso, que ridículo. A menina dando o dedo. E falando assim, não existe bilionário ético. Não existe bilionário caridoso. Leia de novo, até entender. Não existe bilionário ético. Não existe bilionário caridoso. Ética, a gente tem que buscar ter ética, né? Não sei que às vezes na verdade a gente fala umas coisas que não deve. A gente às vezes não quer respeitar quem não se respeita, quem não nos honra. Porque a Bíblia diz: dá honra que tem honra. Aí, mas caridoso é um dever de todo cristão. Mesmo que o cristão seja bilionário, mesmo que o cristão seja milionário, mesmo que o cristão seja ou trabalhe, se ele tem seu trabalho, ele é digno do seu trabalho, ele é digno do seu esforço, ele é digno, né? O obreiro é digno do seu esforço, do seu salário. Ele tem que ser generoso. Se ele pensar só no dinheiro, se o pastor pensar só no dinheiro, ele se lasca. Ele está indo contra a palavra do Senhor. Porque que diz? Por isso que dificilmente eu coloquei: um entrará no céu. Não é forte, igreja? O amor ao dinheiro só para si é coisa feia. Dificilmente um rico entrará no reino dos céus. É uma frase de Jesus Cristo que aparece lá na Bíblia em Mateus 19, 23. Mateus 19, 3 a 25 diz: em verdade vos digo, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Digo também, é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha que um rico entrar no reino de Deus. Jesus usou este exemplo para ilustrar que a dificuldade para os ricos entrarem no reino dos céus não se deve apenas ao dinheiro, mas também aos apegos. Não podemos se apegar a casas, a bens materiais, as coisas daqui, né? Devemos ter, porque a gente precisa para se locomover, precisa para habitar, mas a gente não deve se apegar e nem ficar no canto que Deus às vezes não quer que a gente esteja nesse lugar. Deus precisa levantar pessoas para que a gente vá morar em outra casa, vá morar em outro lugar, né? Que nos abençoe para a gente sair de onde tem que sair. É isso. Então, quando os discípulos ouviram a frase, ficaram admirados e perguntaram quem poderia se salvar. Jesus respondeu que para os seres humanos isso não é impossível, mas para Deus tudo é possível. A Bíblia registra exemplos de servos de Deus do Antigo e Novo Testamento que eram ricos e tementes a Deus. Esses são os verdadeiros que o Senhor se agrada.
como Jó, Abraão, José da Arimateia e Barnabé eram homens ricos, mas andavam na direção de Deus, eram homens caridosos, eram homens bondosos. Eu e você tem sido assim. Eu ainda não sou rico, mas você que é rico. Você tem agido assim na minha vida? Você tem agido com bondade? Você tem agido com bondade na vida dos outros? Você tem ajudado? Reflita, queridos. Isso serve para políticos, para empreendedores, empresários, todos que têm temor ao Senhor, porque o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Um cheiro no zóio. E acredito que é isso que o Senhor queria falar com vocês nesse dia. Meditem. Mateus 19, a partir do 16 ao 30, ok? O jovem rico. Meditem lá, que reflete muito nessa mensagem. Com certeza ele era um bilionário? Com certeza ele era um milionário? Quantos milionárias temos no mundo? Será que eles têm ajudado os servos de Deus, os que fazem a obra de Deus, os que estão necessitados? Ou estão pensando só em usufruir e guardar o dinheiro e no fim deixar ir para o anticristo? Jesus voltar, tudo vai ficar. Aqui está dizendo, não se apega a nada. A gente que usufruindo enquanto está aqui, né? Precisa do dinheiro para ter uma melhor saúde, para se alimentar bem, para ter saúde, se vestir bem. O que mais? Ter uma boa moradia, um bom transporte. E quando não temos isso, tem que dar glória a Deus também. Amém, Jesus? Que o Senhor nos ensine de sabedoria, né? Para termos o que Ele quer que a gente esteja e sermos guiados por Ele. Levanta aí os psicólogos cristãos para fazer ajuda em terapia, o povo de Deus, os necessitados. Estou esperando há muitos anos, há muito tempo. Amém? A paz do Senhor a todos, fiquem com Deus, porque quem nos quer doente é o diabo e sua cambada. É isso. Mas quantos médicos excelentes que eu acompanho, né? E às vezes tem me ajudado tanto. Tem um médico que eu conheci essa semana, né? E ele falando, ele é, não sei se é biomédico, farmacêutico, acho que ele tem farmácia e outra graduação. Aí ele dando dicas, né, de produtos naturais, como o vinagre de maçã, que é bom para a pele, para o cabelo, falando da desintoxicação do nosso organismo, que às vezes estamos inchadas como eu estou, às vezes é verme, às vezes é o tratamento não adequado de verme, né? Tipo assim, já tomei remédio de verme esse ano, mas não fiz o tratamento adequado na lua certa, no momento certo. Então tudo isso faz o quê? Faz com que a gente fique doente. Então acaba o nosso cabelo, pode tomar a medicação que for, se você não fizer logo o tratamento de verme, a gente não tem os nutrientes necessários para que possamos estar com a pele perfeita, cabelo bonito, sem às vezes precisar de certos tratamentos exagerados, né? Sem poder no momento. É isso. Fique com Deus, a paz do Senhor Jesus, um cheiro no zóio e graça e paz. Não esqueçam de influenciar comigo, comentando, curtindo e principalmente compartilhando. Assim estaremos avançando e fazendo a obra de Deus. Amém. Deus abençoe e a paz do Senhor Jesus. Vamos vencer.